Fala pessoal, beleza? A segunda cidade que vamos apresentar nessa série de cidades metropolitanas é Barão de Cocais, que é um município brasileiro com mais de 35 mil habitantes. No início do século XVIII, alguns bandeirantes portugueses e brasileiros, procedentes do Rio, São Paulo e Bahia, deslocaram-se ao povoado de Socorro, onde se achavam estabelecidos e desceram o rio por 10 quilômetros e no lugar que deram o nome de Macacos, construíram suas cabanas e uma pobre capela, conhecida nacionalmente como Portal do Caraça. Foi fundada no início do século XVIII, como eu já falei, por portugueses, bandeirantes e paulistas que descobriram esse lugar após descer o Rio São João, a partir do povoado do Socorro. O nome de São João do Presídio do Morro Grande foi porque o arraial nasceu ao sopé de um extenso morro e por isso ficou conhecido como Morro Grande. Sabe-se que eles decidiram ficar por terem descoberto novas minas de ouro. E aí, em 1764, teve início da construção da Igreja da Matriz, São João Batista do Morro Grande, o primeiro projeto arquitetônico de Aleijadinho, que levou cerca de 21 anos para ser inaugurado, tá? Foi inaugurado em 1785. Em 1938, o nome de Morro Grande foi reduzido através de um decreto, foi emancipado o distrito Morro Grande, que separa Santa Bárbara, passando então a chamar-se Barão de Cocais, em nome e homenagem ao Barão José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, que nasceu e viveu na antiga Vila Colonial de Cocais, atual distrito de Barão de Cocais. Esse Barão de Cocais, ele foi o primeiro e único barão. Nasceu em 1º de dezembro de 1792 e faleceu em 1869. Foi um militar nobre e político brasileiro. Nasceu na Fazenda da Cachoeira, a 2 quilômetros da Vila Colonial de Cocais, e foi batizado em 16 de dezembro de 1792 na Capela de Santana de Cocais. O pai dele era brigadeiro Antônio Caetano Moniz Pinto Coelho da Cunha e era o 9º neto de Pero Coelho. Enfim, era uma família bastante tradicional aí, que o pai ingressou no exército imperial e alcançou a patente de tenente-coronel. O barão era primo de Felício Pinto Coelho de Mendonça, o primeiro marido da Marquesa de Santos. Em 1822 participou do movimento de independência. Em 1830 se elegeu deputado geral do Império. Em 1833 tornou-se empresário, fundador da Companhia de Mineração Brasileira da Serra de Cocais, em associação com a inglesa da National Company. Regente Diogo Feijó, em 1835, nomeou o barão como governador da província de Minas Gerais, voltando pela maioridade de Dom Pedro II no Brasil. E em 1840, o barão votou a favor da maioridade de Dom Pedro II no Brasil. Em 1842, ele foi aclamado governador interino de Minas Gerais em Barbacena, aceitando ser comandante-chefe da Revolução Liberal de Minas, ao lado de Teófilo Otoni, do Cônego Marinho e outros. Como estrategista militar, ele venceu todas as batalhas e resolveu recuar do quartel-general de Santa Luzia para atender ao pedido de pacificação do futuro Duque de Caxias, que visitou na Vila de Cocais, cassado dos seus direitos políticos 2 anos depois de anistiado, e reelegeu-se deputado-geral de 1844 a 1848. Em 1852, mudou-se para o interior de São Paulo, próxima à divisa com o Paraná, onde a maior parte dos seus descendentes se fizeram. Devido à sua lealdade, Dom Pedro II o intitulou barão em 1855 e veio a falecer 14 anos depois, vítima de tuberculose, sendo sepultado na mesma igreja em que foi batizado, a Igreja de Santana de Cocais. Em relação à herança do barão, ele era acionista da Companhia de Mineração Morro Velho. O Barão de Cocais enviou um depósito no Banco de Londres. Reclamaram quaisquer direitos a esta herança. Em 1965, o banco informou ao governo brasileiro a existência da conta que, após 100 anos sem que os valores fossem levantados, iria prescrever a favor da coroa britânica. Seus descendentes de 4ª e 5ª geração acorreram a arquivos e advogados para provar o seu parentesco e fazer o processo de habilitação à herança. Os herdeiros não se entenderam, nem mandaram um procurador comum à Inglaterra. Passaram-se 5 anos e, não se esquecendo que o ofício veio da Inglaterra,
Com um atraso de 2 anos, perderam a fabulosa herança. Segundo consta, o valor acumulado seria de 100 milhões de libras, com juros de 100 anos. O banco não teria capacidade de liquidar tal soma aos eventuais herdeiros. Os herdeiros continuam vivos até hoje, até onde sabe. Eles moram no interior, em Minas Gerais, São Paulo e Itaperuna, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil e Portugal. Então, em Barão de Cocais tem uma barragem de rejeitos da Vale, da mina do Congo Soco, e em março de 2019, a Vale colocou essa barragem em alerta máximo de rompimento e os moradores, que ainda não conseguiriam escapar por meios próprios, foram removidos em fevereiro. Acreditava-se e acredita-se que ela pode romper ainda, tá? Mas não rompeu. E aí vamos falar sobre o que fazer em Barão de Cocais. É um lugar que tem muitas atrações. Tem o sítio arqueológico Pedra Pintada, a Cachoeira de Cocais, Queda do Véu, Santuário de São João Batista, a Cachoeira do Leão, Cachoeira Pedra Pintada, Cachoeira do Chiado, Cachoeira da Cambota, Ruínas do Congo Soco e Serra de Cambotas, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário, o Museu Fernando Toco. À noite, com sorte, o turista pode ver de perto os lobos-guará que comem nas mãos dos padres, lá na Igreja de Nossa Senhora das Mãos dos Homens, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal para ajudar e valeu!